agradecer sempre. Agradecer também faz parte do processo nosso evolutivo. Agradecendo por essa casa, agradecendo por nós estarmos aqui, agradecendo pelos irmãos que estão chegando, agradecer pela palestrante que está presente, agradecer por essa vida que é maravilhosa, está sempre no nosso lado de ver, ouvido de ouvir, que a gente possa sempre estar agradecendo. Nesse momento a gente vai agradecendo, pois estamos juntos. Vocês que vão assistir depois também podem agradecer também, a presença de vocês. Deus abençoe a todos. Nós que estamos aqui vamos elevar o pensamento, pensar em Jesus. Jesus nos abençoe em nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nos fortalecendo. Senhor, fazei de todos nós instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve o vinho. Onde houver a dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que levemos a verdade. Onde houver o desespero, que levemos a esperança. Onde houver tristeza, que levemos a alegria. Onde houver trevas, que levemos a luz. Ó Mestre, fazei de todos nós instrumentos de vossa paz, que possamos consolar e sermos consolados, que possamos compreender que sermos compreendidos, que possamos amar que sermos amados, pois é dando que se recebe e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Que Deus abençoe nosso irmão Noeli também. Graças a Deus. Noeli, todos. Obrigada. Boa noite a todos que estão aqui presentes, né? E aqueles que vão nos acompanhar depois através da internet. Muito obrigada a todos. Então, eu estou também agradecida pela oportunidade de estar aqui junto ao CEAL, Centro Espírita Antônio de Oliveira, para mais um estudo conjunto. E o nosso estudo de hoje é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, e os itens de 1 a 3. Que o capítulo tem o título de Fora da Caridade não há salvação, e os dois itens que nós vamos estudar é o de que precisa o Espírito para se salvar e a parábola do bom samaritano. Parábola do bom samaritano todo mundo conhece, não é verdade? Mas o próprio Kardec, quando elaborou esse capítulo, com o auxílio da espiritualidade maior, ele colocou algum pensamento antes, que é exatamente aquele primeiro item. O que é que o Espírito precisa para se elevar, para se purificar, para ter um acréscimo da evolução espiritual que todos nós buscamos e que todos nós precisamos. Então, ele começa dizendo assim, vamos ver se vai dar certo. Então, o que é que precisa o Espírito para se salvar? Ora, quando o Filho do Homem vier, em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidas diante dele todas as nações, e ele separará um dos outros, como o pastor separa os bodes das ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Na verdade, o que ele está dizendo aqui, Kardec já está trazendo a lição para nós do Evangelho e dizendo que nesse momento, quando esse benfeitor nosso, né, que o Filho do Homem, que é o Mestre Jesus, retornar para cá, ele vai dar uma olhada em todas as nações e vai separar aquelas que estão agindo no bem e daquelas que não estão agindo no bem. Tanto que ele separa uns para a direita, outros para a esquerda. Então nós podemos perceber que quando ele fala de todas as nações, quer dizer, do planeta Terra, nós precisamos entrar em comum acordo de que
algumas nações não estão procedendo de uma forma cristã, de uma forma caridosa. Eu não digo nem que seja obrigatório que seja cristão, mas de uma forma fraterna. E nesse momento, nós agora no século XXI, nós mesmos podemos perceber aquelas nações que estão mais ou menos apaziguadas e daquelas que estão numa situação de belicosidade intensa. Então nós todos mesmos já percebemos que existe uma distinção entre aqueles que estão buscando caminhar no bem e aqueles que não se importam tanto com o bem, mas sim com o bem material de que eles possam se usufruir. Então é essa separação. E assim como se separa, como ali no Evangelho está dizendo que há uma separação das nações, nações são os nomes que damos à humanidade que habita a Terra. Então seremos nós mesmos que estaremos sendo divididos, separados entre aqueles que praticam a boa obra e aqueles que estão afastados da boa obra. E é muito importante que a gente atente para ter o discernimento de qual lado nós estamos. O que é que nós estamos querendo? O que é que nós estamos buscando, enfim, nesta nossa jornada? E essa reflexão se faz necessária que muitas vezes nós mesmos nos enganamos. Achamos, consideramos que estamos fazendo bem e muitas vezes não estamos. Então é preciso estar bem atento, bem alerta para perceber: será que eu estou fazendo bem? Será que eu não estou fazendo bem? Quando eu faço bem e quando é que eu estou fazendo mal? Dizem que o bem é silencioso e o mal faz alarde. E a gente vê isso no nosso dia. Quando nós abrimos ou ligamos a nossa televisão, qual é o assunto que se alardeia, né? Fora a questão de jogos agora, mas geralmente se fala de crime, de assalto, de roubo. Isso é um mal agindo na nossa vida. E também porque nós aí estamos dando incentivo, ânimo, para que se espalhe cada vez mais o mal. E o bem? O bem é preciso que a gente se esforce para fazer. É preciso que a gente se esforce, por exemplo, para ajudar uma obra benemérita. É preciso que a gente se esforce para compor uma cesta básica e doar para alguém. Às vezes nem precisa que a gente doe o material, mas precisa da mão de obra para montar a cesta básica. E às vezes a gente não se propõe a isso. Então, quando existe uma oportunidade de trabalho e nós não assumimos, nós estamos nos furtando de fazer o bem. E quando a gente se furta de fazer o bem, é o mal que está dominando. Por isso a gente diz que o bem é silente, é calmo, é pacífico. No entanto, quem faz o alarde, quem tem todo o aparato de marketing é o mal. E a gente vai sempre por esse caminho mais difícil, né? Então aqui está falando da separação das nações, daquelas que fazem o bem e daquelas que fazem o mal. E ele continua dizendo, na verdade é uma citação evangélica. Então, responder-lhe-ão os justos. Quando... não, peraí que aqui mudou. Mudou alguma coisa aqui, mas... Aí as pessoas falavam, deixa eu até dar uma olhadinha aqui, que foi que aconteceu, se mudou certo, se mudou errado. Aí ele fala que Jesus, né, falando sobre isso, falou assim: vinde benditos de meu Pai, possui o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Tive fome e me destes de comer.
assim, está chamando aqueles que já adentraram os conhecimentos da doutrina, da lei de Deus, e está chamando para falar assim, olha, quando eu estava morrendo de fome, vocês me deram comida, vocês me deram água, vocês me vestiram, vocês cuidaram de mim. E as pessoas que estavam ali estranharam, né? Estavam ao lado de Jesus. Mas como? Quando foi que nós demos de comer? Como é que nós demos, matamos a sua sede, né? E aí continua fazendo essa mesma pergunta, quer ver? Foi quando te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e vestimos. E aí ele continua, né? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? E ele continua falando, Jesus falando, né, pra gente, o seguinte: o rei lhes responderá, em verdade vos digo que todas as vezes que fizestes isto, a um destes pequeninos, um dos meus irmãos, foi o meu, que a mim fizesse. Então, o que acontece? Quando perguntaram para Jesus, Jesus falava por parábolas, né? Sempre nós descobrimos, né, e entendemos que ele falava por parábolas, porque muitas coisas que ele dizia, as pessoas não entendiam. Então, ele tinha que passar por um processo que eles pudessem entender e adquirir o conhecimento através daquilo. E aí ele fala assim, mas o senhor falou que nós demos alimento, nós demos água, nós fomos visitar enquanto o senhor estava enfermo, preso e tal, né? Nós não fizemos isso. Aí o Jesus explicando, dizendo assim, não é preciso fazer a mim. É quando fizer isso a qualquer pessoa. E isso remonta até os dias de hoje. Nós temos que fazer essa caridade, né? Que fora da caridade não há salvação, a todos os instantes. E muitas vezes nós esquecemos da caridade para conosco mesmo. Nós nos sobrecarregamos de culpas, de coisas que até nem sabemos porquê, e vamos levando essa nossa vida de uma forma muito sofrida, muito dolorida. E a vida não precisa ser assim. Os benfeitores espirituais nos dizem que não é dessa forma que se vive. Ouvirmos agora, no início da nossa conversa, do nosso estudo, a oração de São Francisco. E ali não há nada de dor. Tanto que ele fala, onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver guerra, que eu leve a união, né? Então, ele está mostrando que pode ter uma coisa ruim sim, mas que o trabalho, o esforço nosso é no sentido de trazer a paz, de trazer a união, de trazer a concórdia, a harmonia, o equilíbrio em todas as situações. E é isso que Jesus estava dizendo, que não precisava ter sido feito para ele, mas a qualquer pessoa. Quando ele fala pequeninos, quer dizer qualquer pessoa, qualquer ser. E hoje a gente está falando de pessoas, mas não é, é a qualquer ser vivente. Uma planta que nós tenhamos em casa, nós precisamos cuidar dela, porque ela exige os recursos. Precisa estar no local arejado, precisa ter água, precisa ter o sol, né? Precisa de vez em quando a gente dar uma fofadinha, a terrinha na raizinha dela. Isso é caridade. Porque nós nos consideramos, a espécie humana é aquela que toma conta do planeta Terra. Em termos, né? Muitos estão trabalhando para manutenção, para boa manutenção, mas tem uma boa parte que está destruindo. E nós, muitas vezes, assim, vamos falar da natureza, né? Das coisas da natureza. E nos consideramos seres à parte da natureza. Nós fazemos parte da natureza, nós somos a natureza, fazemos parte, e uma parte ainda mais fragilizada do planeta Terra. Porque qualquer coisinha a gente adoece, qualquer coisinha a gente já está quebrando o pé, torcendo o braço, daqui a qualquer coisinha a gente fica sem voz,
né? Então nós somos os seres mais fraquinhos de toda essa natureza que conosco divide o planeta Terra. E prestar atenção nesse detalhe é olhar também com esse olhar diferenciado que nós estamos agora colocando nos animais, né? Antes a gente tinha os pássaros nas gaiolas, né? Cada casa tinha, eu tenho canarinho, eu tenho azulão, eu tenho um roxinol, no Brasil quase não tem, né? Mas tem os passarinhos que o pessoal gostava de ter nas gaiolas, que cantavam, faziam um concurso de canto de pássaros, né? E hoje a gente já tem assim, opa, peraí, não é bem assim. Os pássaros vieram para viver solto, para cantar na natureza. E o canto deles também faz parte da natureza e faz parte desse louvor dos pequeninos ao Pai Celestial. E nós ainda não nos tocamos nisso, né? E todos os animais estão na mesma toada agora de uma ressignificação das suas funções em nossas vidas. Antes, o cachorro dormia do lado de fora, não é? E era para fazer o quê? A guarda, a vigilância da casa, da propriedade. Hoje, o cachorro vai lá e empurra o dono da casa da cama e fica lá no meio da cama, porque é ele o dono do espaço, né? Então, uma inversão assim muito grande, altaneira nessas questões, né, da ressignificação, mas o que as pessoas fazem hoje? Os pets não são mais pets, são filhos, né? É uma mudança? É uma mudança necessária, não precisa ser exagerado, né? Porque vamos considerar, cada espécie tem o seu lugar na natureza e é por ela considerada e por nós agora com um olhar diferenciado, com um olhar de respeito, como seres em evolução e que tanto quanto nós precisam deste planeta para se desenvolver, para crescer. Eles, assim como nós, estão num processo evolutivo. São os nossos irmãos que estão crescendo junto conosco em conhecimento, em sabedoria e que precisam, por enquanto, da nossa proteção. Eles nos dão a proteção também quando nós precisamos, nos ajudam quando nós precisamos e até se sacrificam em função da nossa vida. Quanto porquinho, quanto boizinho, bezerrinho, já nós nos alimentamos deles, né? Para falar, então, inúmeros frango, galinha, essas coisas aí que a gente já nem tem conta mais, né? Porque é imenso o sacrifício dessa espécie para que nós nos mantenhamos sustentados, alimentados. Aí a gente não dá valor para isso, né? É só mais uma galinha, um pombinho, né? E precisamos pensar nisso, precisamos pensar de uma maneira assim, bastante generosa, na natureza que o Pai nos deixou, para que nós pudéssemos nos utilizar dela na medida do necessário, mas que pudéssemos respeitar a criação divina como um elemento de evolução espiritual. E evolução espiritual, ela caminha para e passo com a evolução material. Existe, primeiro, um conhecimento que a gente adquire, um progresso intelectual, e isso a gente não pode negar, e, paralelamente, existe um progresso moral, que é o que nós estamos buscando. Então, se nós pegarmos um celular qualquer, tem coisas que às vezes a gente não sabe. Para que serve naquele celular? Eu devo reconhecer que eu não sei para que serve muita coisa no meu celular. Mas a gente tem um aparelhinho ali. Isso quer dizer o quê? Que existe mentes que sabem o que usar todo o potencial e já se prepararam intelectualmente para esse desenvolvimento. Mas nós sabemos ainda que nós temos uma
uma distância entre aquele conhecimento intelectual e o conhecimento moral, desenvolvimento moral. Então, na moralidade, nós estamos ainda muito aquém do esperado. Intelectualmente, temos recursos que nós não sabemos nem como usar, né? Esses dias eu estava vendo uma propaganda de um carro que não precisa de motorista. Eu falei, nossa, que coisa, que mundo que nós chegamos. Se eu for olhar que eu sou uma pessoa do século passado, e se falar que eu sou do século passado, eu acrescento ainda, eu sou do milênio passado, é assustador a mudança que houve no mundo. Mas é preciso que haja isso, é preciso que haja essa evolução. Então, Jesus falava assim, o que vocês fizerem de bem para qualquer dos seres viventes, que são esses pequeninos que ele fala ali, vocês estão fazendo para mim. Estão fazendo para o planeta que eu escolhi governar. Para o planeta que eu deixei preparado para que vocês pudessem vir aqui e aprender as lições que mais necessitam para essa evolução espiritual, para essa evolução moral que nós precisamos. Então, tudo que nós trazemos dentro da doutrina espírita é esse lado da moralidade que nós ainda somos muito débeis. Nós carecemos de fortalecer essa parte da nossa moralidade, do nosso desenvolvimento espiritual. E é isso que Jesus traz para nós nessa passagem. Ele diz que o que for feito para os pequenininhos está sendo feito para ele. E aí, continuando lá, né? Essa é uma parte do Evangelho. Virá em seguida, quer dizer, Jesus ou o rei, como eles estavam falando lá, aos que estiverem à sua esquerda, afastai de mim, malditos, ide para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos. Isso é maneira de falar, tá? Porque não existe penas eternas, né? Não existe diabo. Né? E porquanto tive fome, tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Precisei de um teto e não me agasalhaste. Estive sem roupa e não me vestiste. Muito obrigada. Esqueceu, desculpa. Imagina. Eu também devia ter pensado, né? Tive sede e me destes de beber. Olha, já estamos caminhando, né? Já estamos. Também eles replicarão, os outros, né? Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer, com sede e não te demos de beber, sem teto, sem roupa, doente ou preso e não te assistimos? Em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com assistência a um destes mais pequenos, deixaste de tê-la para comigo mesmo. Acho que eu me engasguei mesmo. Não foi sede, não, foi engasgo mesmo. Já bem. Aí, ele fala assim, e estes irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Essa era uma maneira dele mostrar naquela época que havia uma recompensa para as pessoas que fossem justas e haveria uma pena, né, uma reparação que os injustos teriam que pagar. Né? É ele falando lá no começo da sua pregação, no primeiro século do cristianismo nascente. Mas eu penso que essas parábolas, essas passagens do Evangelho chegaram até nós não por acaso, não para que a gente falasse, naquele tempo era assim, naquele tempo. Mas se nós olharmos, mudou alguma coisa, assim, de um modo geral, na maneira do planeta, ou melhor dizendo,
das pessoas que estão no planeta encararem as coisas, existe ainda os justos, com certeza, em grande quantidade, mas existe uma minoria de injustos, mas que eles fazem alarido. Por isso que a gente não percebe, a gente pensa, mas vê a situação, não, mas está perdido, esse mundo está perdido. Não está. Esse mundo está sob o comando de Deus Pai e sob o olhar muito fraterno e muito amoroso do Mestre Jesus. E se a gente parar para pensar eu nem digo pensar, mas para sentir, a gente sente a presença amorosa dos benfeitores espirituais, nos abraçando, nos orientando, nos direcionando sempre para o bem, nos respeitando enquanto seres da criação, que caminhamos juntos com tantos outros, rumo à perfeição a qual estamos destinados. Então, esta questão que foi trazida nessa primeira parte do nosso Evangelho de hoje, às vezes eu me perco aqui nesse negocinho de vontade. Então, que era o primeiro item do Evangelho de hoje. De que necessita o homem para a sua salvação? Eu coloquei só algumas coisas, mas cada um de vocês, no seu coração, na sua mente, vocês sabem do que necessitam para se salvar. Eu coloquei os itens genéricos. Ficou meio dividido errado ali, mas é amor, justiça, caridade. Amor, justiça e caridade é uma das leis de Deus, das leis divinas. E essas leis divinas, elas já se acham gravadas indelevelmente nas nossas consciências, de todos nós. Porque às vezes a pessoa está fazendo uma coisa errada, ela tem certeza que ela está fazendo a coisa errada. Até a criança, às vezes, quando faz um negocinho meio que não era para fazer, ele já percebe, fiz besteira, e dá aquela olhadinha assim, né, para saber se alguém viu, se alguém não viu. Pode prestar atenção, até as crianças sabem o que é certo e o que é errado. Por quê? Existe na nossa consciência essa percepção do que é certo e do que é errado, né? Então eu falei amor, justiça e caridade de um lado, porque realmente é uma lei divina da qual nenhum de nós escapa. Mas também acrescentei ali benevolência, indulgência, perdão com as faltas alheias. Por que eu coloquei isso? Porque existe uma pergunta no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos benfeitores espirituais que estão orientando a elaboração da filosofia espírita. Eu não sei o número da pergunta, mas ela está lá. Se vocês procurarem, vão encontrar lá. Qual o significado da palavra caridade? Nós estamos estudando, fora da caridade não há salvação. Qual o significado da palavra caridade para Jesus? Como Jesus entendia a caridade? E os benfeitores espirituais responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão para também as faltas alheias. Então a benevolência é quando você percebe que há uma coisa errada, mas você não vai lá apontar. Você percebe que aquela pessoa não fez melhor porque ela não podia, ela não tinha condições. É como Deus olha para nós. É como Jesus olha para nós. Assim, puxa, meu irmão quer tanto fazer o bem, mas ele ainda não sabe fazer o bem. Mas ele vai fazer. Então, eu lembro da história de Joana de Cusa, quando Jesus ainda estava lá no seu ministério,
intendente de Herodes. Intendente, quer dizer, uma pessoa que estava em alto escalão no governo daquela cidade, né? E aí, ela, por conta da criadagem ou das conversas que aconteciam, tomou conhecimento das lições do Mestre Jesus e se encantou com as lições do Mestre Jesus. E ela começou a auxiliar Jesus da maneira que podia, porque assim como as casas espíritas, Jesus vivia de doações. Né? Ele não tinha lugar, ele não tinha um trabalho fixo, ele vivia pregando e as pessoas o ajudavam conforme podiam. E ela, como era uma pessoa assim, de alta sociedade, ela ofereceu ajuda financeira para Jesus e ia lá ouvir as palestras de Jesus. Mas o marido não seguia. O marido era um bruto, assim, como aquelas pessoas da alta sociedade, e naquela época trabalhar era uma desonra. Quem fosse da nobreza e pensasse em trabalhar era desonroso. Boa noite. E aí, as damas viviam lá de chás, de conversas, de festas, reuniões e tudo mais. E Joana de Cusa, e aos pouquinhos, em alguns momentos, ela ia ouvir Jesus e se encantou com as lições de Jesus. Aí um dia ela chegou e falou para Jesus, né? Foi lá pedir conselho para Jesus, falou assim: será que eu já tenho condições de falar do Evangelho, das lições que o Senhor está passando para o meu marido? Porque ele não me acompanha, ele não... Nossa, eu vejo as coisas que ele faz, é um absurdo. Aí Jesus falou assim: ainda não, muito cedo. Ela falou assim: então, o senhor acha que eu posso dissolver o meu casamento? Eu falei: não, de maneira nenhuma. Esse companheiro foi colocado na sua vida para que aprendesse com você alguma coisa. Ela falou assim: mas ele é um bruto, ele não entende minha alma sensível. Aí ele falou assim: um dia ele entenderá. Assim como Jesus olha para nós e fala assim: um dia eles entenderão. Um dia nós entenderemos o pensamento e o sentimento de Jesus. Por enquanto nós somos ainda muito precários, vamos dizer, nesse ensinamento. Nós talvez estejamos começando a pensar nas palavras de Jesus com mais propriedade quando nós chegarmos a estado de espíritos puros. Por enquanto, nós estamos como espíritos imperfeitos naquela base da escala espírita, na terceira ordem da classificação. A segunda ordem são dos espíritos bondosos. E a primeira ordem, a dos espíritos puros. Daqueles que entendem a essência de Deus. Daqueles que entendem o coração do Mestre Jesus e realizam as obras que lhes são colocadas para serem realizadas. Olha que maravilha. E nós também vamos chegar lá. Né? Então a benevolência com que o Pai olha para todos nós é essa, que entende que nós ainda somos imperfeitos e que carecemos, sim, de um tempo para nos melhorarmos. A outra questão é a indulgência. A indulgência é quando você sabe que a pessoa é imperfeita. Você reconhece a imperfeição dela, mas vai com calma. Não chama atenção, não briga, porque já tem a noção de que essa pessoa um dia vai melhorar. Todos nós melhoramos. Todos nós amadurecemos. Todos nós crescemos em entendimento e bondade na medida em que vamos nos dedicando. Lembra que eu falei no comecinho assim, olha, o bem é excelente, o mal é aquele que faz estardalhaço, que faz o auê da coisa.
o mal, é só ficar quieto. É quando a gente fala assim, eu não estou fazendo nada. Eu não estou fazendo mal, eu não estou fazendo nada. Ele já está fazendo mal. Porque é preciso fazer o bem sempre. Então, quando você não está fazendo nada, você não está fazendo o bem. Então, já está no terreno do mal. E é preciso pensar nisso. Dentro da nossa casa, no nosso trabalho, muitas vezes nós fazemos as coisas automaticamente. Mas fazer o trabalho automaticamente é porque a gente já aprendeu, já faz. Então aproveita esse tempo automático que você tem e vai acrescentando. Nossa, eu estou dobrando a roupa. Olha a roupa do meu filho, que ele use com saúde. Nossa, a camisa do meu marido. Passa a roupa, dobra direitinho. Fala, nossa, que ele possa ter muita saúde, que ele seja abençoado para manter a nossa família em ordem. Que está fazendo uma comida, fala assim, Jesus, coloca aqui todo aquele tempero que eu não tenho na terra, mas que o Senhor tem aí em cima, para manter a união nessa casa, para manter a paz nessa família, para que a gente possa se entender cada vez mais. E assim também, às vezes, no trânsito. Você está dirigindo, para dirigir é automático. Né? É automático, você vê o farol vermelho, você para, o verde, você anda e tal, né? Mas muitas vezes no trânsito a gente vê algumas barbeiragens. É nessa hora que a gente não pode ceder ao mal. É a hora que a gente tem que falar, esse meu irmão está mais apressado do que eu. Siga em paz, meu irmão. E é exercício, viu? É exercício para fazer isso. Porque não é assim que você chega lá e fala assim, ai, siga em paz, meu irmão. Não é não. Vai ter hora que você vai falar como se fosse um xingamento. Mas aos poucos você vai educando o seu entendimento e o seu sentimento. E aí a coisa vai sair sincera. Vai sair feito uma bênção. Siga em paz, meu irmão. Você está com mais pressa do que eu. Eu não sei os problemas pelos quais você está passando. Eu não sei que angústia faz com que você dispare no trânsito, mas siga em paz. Muitas vezes nós vamos ter que fazer esse exercício. E esse exercício é diário, em todos os lugares que nós estivermos. Né? E o perdão das faltas alheias é outro exercício que nós temos que fazer no dia a dia. Às vezes, o perdão primeiro precisa ser para nós. Perdão porque nós, às vezes, nos julgamos e nos condenamos sem prestar muita atenção que esse julgamento não tem nada a ver com você. São de outras coisas que você ainda não parou para analisar. Por isso, o autoconhecimento, esse autoconhecimento que a gente fala tanto dele, é necessário sim. E olha que, muito antes de Jesus, esse autoconhecimento já era pedido às pessoas. Os filósofos gregos falavam, conhece-te a ti mesmo. Isso quer dizer, autoconhecimento. Se conheça. Preste atenção na sua vida e veja como é que você está se tratando. Porque da maneira como você se trata, o mundo também te trata. Se você se maltrata, se você não se ama, o mundo vai te maltratar, porque você vai receber tudo como merecido. E não é assim. Você é um ser da criação. O Pai Celestial conhece pelo teu nome. Te conhece desde antes do ventre da tua mãe. E sempre te abençoou. E Jesus acolheu para que você aqui viesse dar mais um passo no seu processo evolutivo, num processo de crescimento espiritual. O crescimento material, ele é necessário também, mais do que isso, hoje que nós já tomamos conhecimento de muitas coisas, o crescimento espiritual e moral é o que nos é mais necessário. Vamos continuar um pouquinho aqui, para ver o que é que ele está dizendo. Eu nem vou ler ali, vou lembrar daqui que foi feito. Então, quando Jesus estava fazendo as lições ali, explicando para as pessoas, fazendo suas prédicas, os sacerdotes
leis judaicas, se ele estava pregando alguma coisa que fosse contra aquilo que estava em vigor. E aí, então, um dos sacerdotes perguntou assim para Jesus: Mestre, o que eu preciso fazer para possuir a vida eterna? Aí Jesus respondeu para ele: o que é que está escrito na lei? Então Jesus não falou para você fazer isso, não. Jesus perguntou para ele, sabia que ele sabia, né? O que é que está escrito na lei? Né? Aí o homem respondeu para ele também, né? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a si mesmo. Então disse Jesus para ele: tu sabes, vai e faz o mesmo, você vai ganhar o reino dos céus. Então essa foi considerada o maior dos mandamentos, porque ali abrange tudo. Abrange as leis antigas dos profetas e abrange a lei de Deus também. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. E ao próximo, como a ti mesmo. Mas esse sacerdote era mesmo capa virada, né? Ele não se contentou com isso. Ele perguntou para Jesus: e quem é o meu próximo? Aí, vamos ver o que Jesus disse. Mas o homem, querendo parecer que era justo, disse: quem é o meu próximo? Jesus, tomando da palavra, aí que entra a parábola do bom samaritano. Então, Jesus disse o seguinte: vou contar a historinha conforme está escrito lá, para não perder nenhum passo, hein? Então, um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder dos ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Essa região ali da Palestina, de Jerusalém, que ficava no alto, até Jericó, que ficava numa situação mais na planície, é uma situação muito montanhosa, muito árida, muito seca e muito propensa a esses assaltantes, né? E naquela época, eu não sei se hoje também, né? Mas naquela época conta-se que muitos assaltantes viviam de assaltar as pessoas que passavam com suas caravanas, com suas especiarias, indo de um lugar para o outro. E esse homem estava vindo e foi tomado de assalto e largado morto ali na estrada. Continuando a história conforme Jesus falou, hein? Aconteceu em seguida, viu um sacerdote descendo pelo mesmo caminho, viu esse homem e passou adiante. Nós não podemos fazer um julgamento desse sacerdote. Por quê? A gente fala assim: porque o sacerdote passou longe, virou as costas para a pessoa que estava ali semi-morta na estrada, né? Porque esse sacerdote, ele estava focado na função dele. Ele estava indo lá para o sinédrio para fazer as suas orações, e qualquer coisa que desviasse ou que ele tocasse, ia proibido de fazer o que ele tinha que fazer. Ele ia se tornar impuro para fazer o que ele tinha que fazer, e outras pessoas dependiam do trabalho dele. Ele passou direto, né? Focado na função que ele tinha. Mas não foi só ele, não. Olha, um levita que também veio daquele lugar, tendo observado, passou também para o outro lado. Levita era um daqueles outros da tribo de Judá que eram encarregados dos cuidados dos locais religiosos, dos locais sagrados. Eram cuidados dos louvores, da arrumação dos lugares. Então esse levita também focado na função que ele tinha, se ele tocasse naquela pessoa, ele se tornaria impuro, assim como o sacerdote, né? Não poderia fazer a função que ele teria. Então ele passou direto. A gente fica pensando, né? E a caridade nessa hora, né? Como é que fica, né? Como é que fica a caridade? Mas nem uma pessoa
vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo no seu cavalo, levou a uma hospedaria. Então, um homem comum, como qualquer um de nós, viu aquele homem em estado precário ali na estrada, quase morto, foi lá, limpou a ferida, colocou mais o vinagre lá para que não pudesse apodrecer, porque o tempo lá é muito quente e aí qualquer coisinha, qualquer mosca que sentasse ali, então ele limpou tudo com o azeite e depois pôs um pouquinho de vinagre para afastar, para não apodrecer a pele ali, e levou ele para um lugar, então levou ele para uma hospedaria. Na hospedaria ele cuidou desse homem, e eu fico pensando assim, né? Mas essa situação só acontecia naquela época? Nos dias de hoje não acontece nada disso. Acontece, né? E nós fazemos o quê? Nós fazemos como sacerdote, fazemos como levita, ou agimos como samaritano? Acho que as 3 formas. Exatamente. Existem pessoas para fazer tudo isso. Eu ajo como sacerdote, como levita. Eu acho desculpa para tudo para mim, né? Não porque eu sou uma mulher, né? Eu não vou mexer ali porque a pessoa está ferida, vai que eu complique mais, vou querer ajudar e vou piorar, né? Falo que a pessoa que está caída ali, você não pode me levantar de qualquer jeito, eu já não tenho mais força no braço, eu tenho 1001 desculpas para não fazer nada. Não sei se é uma armadilha, não é? Eu passo muito em estrada, eu passava, agora já não passo tanto mais. E muitas vezes eu vi pessoas caídas na estrada. E para parar era uma dificuldade. Sozinha, uma estrada não muito, assim, ali na César Freire Fagundes, né? Mais lá para frente. Aí o que eu fazia? Eu estava com o celular e eu ligava para não avisar. Eu falei assim, ó, tem um homem na altura do número tal da César Freire, caído lá, está no sol, está assim, está assado, sabe? Dava toda a descrição. Eu falei assim, ó, e o meu telefone é esse, qualquer coisa que vocês precisarem, entre em contato, mas eu só estou passando por aqui, eu não posso parar, né? E eu estou pedindo ajuda para essa pessoa. É a única coisa que eu faço, porque eu não tenho condições físicas de ajudar ninguém. Pela segurança também não posso fazer, que é aquilo que você falou. Pode até ser alguma coisa já preparada para parar, como fazem, né? Tantos arrastões por aí, que a gente também vê, não é? Então, mas a gente às vezes peca por isso, né? Nós passamos e passamos direto muitas vezes, né? Ah, não vou tomar conta disso, não vou cuidar, alguém vai vir ajudar, né? E se exime das culpas. Mas é importante que a gente, se tiver condições de ligar para pedir ajuda, faça isso. E se não tiver o celular na hora, acabou a bateria do celular, abençoa. Faz uma prece para a pessoa. Nossa, de grande valia. Às vezes a gente não tem ideia, mas essas preces muitas vezes aliviam situações terríveis, imensas mesmo, né? Então, esse homem então levou esse ferido lá para a hospedaria. No dia seguinte, ele tirou 2 denários, que era uma moeda lá da época, né? E deu aos hospedeiros, dizendo, trata muito bem deste homem, e tudo que desprenderes a mais, eu te pagarei quando eu voltar. Então ele cuidou do homem, levou para a estalagem, cuidou dele durante a noite. No outro dia, quando ele saiu, ele falou assim, cuida dele. Tudo que ele precisar, pode dar. Olha, eu estou te deixando dinheiro. Se esse dinheiro não for suficiente, você pode continuar a contar, porque na volta eu passo aqui e pago o restante das despesas. Olha, é muito difícil a gente encontrar pessoa assim, não é? Mas se a gente olhar na nossa vida, muitas pessoas já fizeram isso conosco. E nós não percebemos, porque não envolvia o dinheiro, não envolvia a gente estar doente, não havia nada. Mas às vezes é uma palavra que a pessoa fala, é um elogio, é um incentivo, muda o nosso dia e muda a nossa vida. Muda tudo. Muda de
fala assim, nossa, né? Eu falo isso porque o Evangelho mudou a minha vida. Eu olho a vida hoje de uma maneira assim, puxa, como que eu não tinha visto isso, né? Como é que eu não tinha visto uma flor que estava ali brotando no meio do asfalto? Como é que eu não tinha nunca agradecido? Você falou de gratidão, né, Fábio, na prece. Como é que eu nunca tinha agradecido? O ar que eu respiro. Quando chegou a pandemia, a gente deu, graças a Deus, o que estava respirando. Coisa que nós nunca fizemos. Foi preciso uma epidemia para a gente pensar em agradecer a Deus pelo ar que respira. Né? Então, pequenas coisas que nós ainda não observamos nas nossas vidas e que precisam ser agradecidas todos os dias da nossa vida. E esse homem, então, prometeu que ele voltaria e pagaria as despesas que houvesse. Então, a pergunta, né, de Jesus para aquele sacerdote, ele fez a pergunta que eu acabei de fazer aqui, né, que você falou, nós três, né? Qual desses três te parece ter sido o próximo daquele que caiu em poder dos ladrões? O doutor respondeu, aquele que usou da misericórdia com ele. E Jesus? Então, vai e faz o mesmo. Será que isso não é para nós também hoje? Nos dias de hoje? Para a gente olhar a nossa vida, perceber os valores que a gente tem. E nós dificilmente damos graças por isso, né? Pelo teto que nos abriga da chuva, né? Pela comida que vem na nossa mesa. E muitos, se vocês forem ali perto do Largo São Francisco, na descidinha ali que vai para o Anhangabaú, tem uma hora lá que o padre Júlio Lancelotti está dando os alimentos para as pessoas, né? Aquela rua fica intransitável de gente precisando comida. E eles param ali e aí precisa você ter muito cuidado ao passar ali, porque eles estão alucinados pela comida. E eles ficam andando pelo meio da rua. E às vezes a gente não consegue respirar. E aí você tem que parar, você tem que ter paciência, tem que aí lembrar que a tua comida está te esperando na tua casa. Fresquinha, limpinha, bem temperada. E eles ali no meio da rua brigando por causa disso, né? As coisas que nós realmente não agradecemos a Deus. Às vezes reclamamos pelo trabalho que temos. Em casa tem muito trabalho. Quem está em casa tem mulher, tem dupla jornada, para não dizer tripla jornada de trabalho. Temos sim, porque nós damos conta disso. Ninguém recebe um fardo maior do que pode executar, né? Então, eu acho que para nosso entendimento de hoje, eu já falei sobre aquela questão, olha, para fazer o bem é necessário que exista uma ação da vontade. Para se praticar o mal, basta a mais das vezes a inércia e a negligência. Já foi falado. Mas, no capítulo 17, tem umas coisas assim que fala sobre o homem de bem. E eu vou só ler umas frases aqui, porque vai ajudar a gente a pensar de como nós nos tornarmos pessoas úteis para a sociedade e crescendo em conhecimento, em amor relativo ao Pai. Então, o homem de bem tem fé em Deus na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se todas as coisas à sua vontade. Então, é aquela hora da oração que Jesus nos ensinou, ele fala assim, seja feita a vossa vontade. Mas, na verdade, nós já estamos pedindo alguma coisa. Mas aí, no meio da oração, a gente fala assim, seja feita a vossa vontade. E quando a nossa vontade não é atendida, a gente fica reclamando de Deus. É bem que a gente tem que olhar isso, né? Outra coisa que ele fala assim, sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas
uma enfermidade sem reclamar. Seja da gente, seja de um parente próximo. Às vezes, quando é de filho, então, a gente reclama até mais do poder, não é verdade? Olha aqui. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos. Nós falamos agora um pouco sobre benevolência, né? Sem distinção de raças, nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Isso vocês podem procurar no capítulo 17, que fala sobre o homem de bem e que vale a pena, aliás, tem um trecho que fala sobre o homem de bem, mas o título é Sede Perfeitos. Vale a pena a gente estudar. E vale a pena estudar a doutrina espírita, que traz para a gente conhecimentos que muitas vezes eu aprendo muita coisa na escola, estou fazendo um curso assim assado, mas a doutrina espírita nos fala de moral, de elevação. E não fala só das coisas materiais, ela fala muito além, dizendo que somos espíritos em experiência na Terra e que a nossa vida verdadeira é no plano espiritual. Então, trazendo para nós conhecimentos e valores que nos serão necessários quando ultrapassarmos a fronteira desta dimensão para a outra. Então, estudar doutrina espírita é um preparo para a vida espiritual, sendo aprendido aqui, para e passo, devagarinho. E nas mudanças que nós fizermos em nossas vidas, estaremos então preparando a nossa passagem de uma maneira mais segura, mais serena, mais equilibrada, mais harmoniosa. Era isso que eu tinha para falar para todos vocês hoje, né? E espero que tenhamos todos recebido as bênçãos dos benfeitores espirituais que se encontram presentes aqui na nossa casa hoje, que nos abraçaram e que abraçarão também todos aqueles que forem assistir esse vídeo mais adiante, porque não puderam estar aqui. E porque não puderam estar aqui, porque nós estamos plenos de amor, de bondade, de sabedoria que o Mestre nos enviou através das suas lições, nós vamos vibrar por esta casa que nos acolhe, pelos seus diretores encarnados e desencarnados que mantêm esse ponto de luz aqui, irradiando luz e proteção em todas as direções para as casas vizinhas, para o bairro, para as ruas próximas. Nós vibramos pelos dirigentes do planeta, para que eles se tornem verdadeiros auxiliares do Mestre Jesus, pensando no bem da humanidade. Nós vibramos também por todos aqueles que se acham enfermos, para que possam passar por suas provas sem se lamentar, sabendo que esse é um tempo de reflexão para a sua melhoria. E assim também, pensando em nossos lares, vamos imaginando que Jesus entra na nossa casa pela porta da frente. E com ele, todos aqueles espíritos que o acompanham em suas caminhadas. Assim como faziam os discípulos, os apóstolos, quando Jesus andava pela terra. Eles adentram a nossa casa, percorrem todos os pontos. E a sua luz amorosa vai percorrendo todos os lugares, retirando as energias deletérias, os miasmas, as energias negativas, as lamentações, as dores, as reclamações, tudo aquilo que não serve mais para nós. E agora eles saem todos, deixando na nossa casa o perfume e a luz do Mestre Jesus, o amor do nosso querido Mestre Jesus. E que ao retornarmos aos nossos lares, quando abrirmos a porta de nossa casa, recebamos esse amor na intensidade imensa que o Mestre lá deixou. Que todos que por lá passaram possam também
encerrando a nossa conversa desta noite, eu vou agradecendo ao Mestre Jesus, a todos os benfeitores da casa, agradecendo de coração a oportunidade de estar aqui falando do Evangelho e que possam me abençoar para continuar na jornada como pequenina servidora, que eu possa seguir não só lendo e trazendo a explicação, mais do que isso, aplicando os conhecimentos do Mestre na minha vida, nas nossas vidas. Graças a Deus. Obrigada. Ronaldo? Desliga, por favor. Você também não tem mais, né?